Há pouco mais de um mês, no final de agosto, a Apple anunciou o afastamento de seu fundador e executivo-chefe. Não foi a primeira vez que Steve Jobs se afastava da empresa por motivos de saúde. Mas, como muitos temiam, seria a última. Visto por muitos como um guru da tecnologia, Jobs dizia que seu objetivo era revolucionar, uma vez que fosse a maneira como nos relacionamos com a tecnologia. Revolucionou várias vezes. Na década de 1970, junto com o amigo Steve Wozniak, criou o Apple II, o primeiro computador pessoal a invadir nossos lares. Alguns anos mais tarde, em 1984, lançou o Macintosh, que com sua interface gráfica, controlada por um mouse, tornou simples tarefas antes reservadas a poucos. Deixou a empresa e retornou em 1997 para salvá-la da falência. Com sua obsessão pelo design e pela simplicidade do uso, Steve Jobs revolucionou o mundo mais uma vez ao lançar o iPod, aparelhinho que mudou a indústria do entretenimento e que nos deu o iPhone e o iPad. Steve Jobs nos deixa como legado a maior transformação no mundo dos dispositivos eletrônicos. Para celebrar esse legado, a Globo News reexibe agora o programa Universo de Steve Jobs e a geração Apple. After hours of getting this thing right, watch the scroll past it. Okay. God, look at that. Look, I'm on television. Hey. Hey. Isn't that amazing? Yeah, it is. Ele criou uma das primeiras empresas que vendia microcomputadores em 1976, foi a Apple. Poderia ter sido sorte. Ele reinventou o microcomputador em 1984, botando uma interface gráfica, com ícones, com mouse. A segunda vez, tudo bem, você pode dizer que é sorte. Aí ele reinventa o negócio da música a partir do iPod e se transforma no único sujeito que inventa um modelo de negócios que permite a venda de música digital. Isso é sorte? Dessa, ele reinventa o conceito de telefone e qualquer smartphone hoje, essencialmente, é algo inspirado no iPhone. E dessa, ele faz o tablet. Tablets já existiam há mais tempo do que isso, existiam há 10 anos, 11, 12 anos. Bill Gates já tenta vender desde os anos 90 tablets. E de repente todo mundo sabe, por causa do iPad, que tablets existem e as pessoas querem e realmente facilita a vida e começa a mexer com a maneira como nós consumimos cultura, começa a mexer e entrar na nossa vida pessoal. Isso não é sorte, são passos certos demais para... É calculado. A carta de renúncia foi simples e direta. Jobs pegou o mundo de surpresa ao abrir mão do cargo mais alto da Apple. Eu sempre disse que se houvesse um dia em que eu não pudesse mais cumprir meus deveres e atender às expectativas como presidente executivo da Apple, eu seria o primeiro a informá-los. Infelizmente, esse dia chegou. Deu uma, assim, não sei, uma queimação no estômago, foi uma coisa meio estranha. Mas eu fiquei na hora bem assim nervoso. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Trabalhar na Apple é uma experiência única, na verdade. Eu acho que isso trouxe uma bagagem profissional para mim fantástica. É uma empresa que eu aprendi muito no que diz respeito ao usuário, a como o usuário vai usar o seu equipamento, vai interagir com o seu equipamento, o que ele espera desse equipamento, que isso era quase que uma psicose do Jobs. Apesar da invenção do computador pessoal ter sido ideia de Woz e Jobs, nem tudo que veio da Apple foi criado no pomar da empresa. Uma coisa realmente é essa invenção genial que o Jobs roubou da Xerox, né?
Robô pagando, tudo bem, mas tem lá o funcionário dizendo, vem cá, vocês estão deixando o Steve Jobs entrar aqui? Eu só mostro se alguém assinar um papel, não abro essa porta se um responsável não me disser que se responsabiliza por deixar entrar. Vocês vão mostrar o ouro para o bandido. E mostraram, né? Ele encontrou a interface gráfica, fez um computador humano e finalmente essa coisa humana chega nos iDevices, né? No iOS e essas coisas todas que a gente usa hoje em dia, né? Kids can teach themselves arithmetic, or the family can invent their own Pong games. The possibilities are endless. It's called Apple II, the personal computer. O meu pai era um Apple fanboy alucinado, sempre teve todos os Macs, tinha, na época do Apple II, ele tinha um Apple II que ninguém tinha aqui no Brasil, foi um dos primeiros até então, eu já meio que peguei isso, um pouco dele. E aí foi assim, uma coisa que foi evoluindo, foi crescendo esse fanatismo pela Apple e pelo Steve Jobs, que é a grande cabeça por trás de tudo isso. Talvez ele, às vezes, não crie essas ondas, mas ele consegue pegar essa onda quando é marolinha e todo mundo acreditar que foi ele que criou a onda. Que ele tem essa capacidade de sintetizar o que está acontecendo e transformar isso numa coisa que vira um hit, né? Impressionante. There was something beyond sort of what you see every day. Far from the smell of the gun. It's the same thing that causes people to want to be poets instead of bankers. And I think that's a wonderful thing. And I think that same spirit can be put into products. And those products can be manufactured and given to people, and they can sense that spirit. Esse poder que ele tem de sintetizar o desejo do usuário, sem que o usuário saiba. O usuário nem sabe que o iPhone ia ser tão... que ele ia precisar tanto daquilo. E as pessoas acabam acreditando naquilo, ele acaba virando um messias. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Eu perfurei cartão, né? E o primeiro Mac que eu vi foi no apartamento de uma amiga minha em Nova York, que era música, justamente. Mas eu consegui ligar o computador, usar o computador e desligar o computador, sem ler nenhum manual. There must be an on button somewhere. Press the Apple thing. A facilidade de uso e a simplicidade, que se tornaram marcas registradas de Jobs, viraram motivo de piada, tão simples que pode parecer difícil para alguns. Let's not lose our cool. Then we're no better than the machine. A saída da Apple em 85 por desavenças pessoais não desanimou Jobs. That's my business. No, not anymore. Em 86, ele aposta as fichas numa empresa que juntaria desenhos animados e computadores. A Pixar leva quase 10 anos para estourar, mas faz bonito em 95, com o lançamento de Toy Story. To infinity and beyond, Toy Story. Look out! Ele comprou um estúdio de animação falido e fez com que esse estúdio crescesse tanto a ponto de ser comprado pela Disney e ele, Steve Jobs, se transformar no maior acionista individual da Walt Disney Company. Precisavam arranjar um jeito de colocar computador e cinema de alguma forma ligados para criar um filme que você não precisasse usar uma câmera em momento nenhum. O resultado foi aquela coisa que a gente vê, que até hoje é revolucionário. Hello? Oh, yeah. Whoa! Hey, whoa! Did I frighten you? Uma coisa que ele inventou há 10 anos atrás com uma tecnologia de pegar um computador e fazer ele acelerar como ele processa o vídeo, a animação, o tempo de renderização do vídeo, são técnicas que até hoje se utilizam para fazer esses filmes em 3D. Welcome from Apple Computer, Steve Jobs.
As palmas pareciam antecipar uma nova era, que começava com a volta do criador ao mundo das maçãs. O grande asset da Apple sempre foi ser diferente. A volta dele foi uma injeção de ânimo gigante para a gente, como funcionário. Uma injeção de ânimo gigante para os usuários Apple, porque agora sim a Apple vai voltar às suas origens. A Apple chegou a clonar computador. Ela chegou a permitir clonagem de computador, que é uma coisa que se falar isso para o Jobs, ele mata 3 na esquina seguinte. Um dos produtos logo quando ele voltou para a Apple, que ele lançou, foi o iMac. E ele testou, junto com a equipe de desenvolvimento dele, exaustivamente a forma de empacotar o produto para ele ser o mais fácil possível de desembalar e instalar. Você abria ele, tinha uma folha gigante que explicava graficamente como você montar. Era um cabo na tomada, um cabo nele, o cabo do teclado no computador e um outro no mouse. E aí apertava um botão e funcionava. But there is one more thing. But we do have one more thing today. But there is one more thing. O século XXI começa ao som da revolução musical. É a época da pirataria desenfreada. Essa época é a época da Napster, da polêmica, batendo em cima de quem estava Metallica, batendo em cima de quem estava fazendo download ilegal. E aí o Steve Jobs vem com um aparelho fácil de ser usado, bonito, durável, bem feito, com qualidade. Esse, para mim, foi o grande momento assim que ele foi iluminado, né? Quando o iPod foi lançado, todos os tocadores de MP3 eram infernalmente complicados, né? E a ideia principal dele, a sacação genial, é que são duas. Uma que o Mac permitia, que era ter FireWire, que era muito mais rápido. Então você botava 3 dias de música em 5 minutos lá dentro. E a segunda coisa é que você arrumava música no computador, que tinha mouse e teclado. E ali dentro você só ouvia. Você não precisa ficar cutucando um monte de botõezinhos, escrevendo um negocinho desse tamanho, né? Ao simplificar, sem dúvida, é o segredo. A Apple voltava a ter seu merecido lugar de destaque nas páginas de tecnologia. Mas um câncer no pâncreas obrigava Jobs a dividir suas atenções com a empresa. O hospital da Universidade de Memphis, no Tennessee, confirmou o transplante de fígado no cofundador e presidente executivo da Apple. O hospital explicou ainda que Steve Jobs era o paciente mais grave da lista de espera, no momento em que o órgão do doador ficou disponível. Segundo médicos, o câncer do pâncreas pode ter se espalhado para o fígado, obrigando ao transplante. The last time Steve had a health problem, they made it sound like they kind of all agreed that Apple would not be the same. Steve's gone, Apple goes down the drain. And this time, the same analysts are saying, oh, Apple has a good seated, set of, top executives and staff, and it will really go on the same for some time. So who knows what you want to believe. A preocupação aumentava, enquanto o peso de Jobs diminuía. Nas suas últimas apresentações, era evidente a fragilidade de seu estado de saúde. Mesmo assim, para a alegria e delírio dos fãs, ele subia ao palco cada vez que lançava um novo produto. O momento que eu fui assim, fisgado foi aquela apresentação do iPhone, o primeiro iPhone em 2007, que o Steve Jobs entrou no palco e falou: hoje eu vou apresentar 3 novos produtos. Aí ele falou: um iPod com tela widescreen touch, um telefone celular revolucionário e uma nova forma de navegar na internet. Are you getting it? O cara é fascinante, é impressionante. Ele consegue transformar um telefone celular num desejo de consumo para todo mundo, no gogó. Tinha uma hora que abriu uma cortina e vinha uma estante com 12 ou 24 iMacs coloridos ligados, né? Que estavam todos butados no servidor. Ele falou: aquela estante lá, ontem, 1, 2 da manhã, aquilo desabou quando ele estava ensaiando. E foi tudo reconstruído, ele ensaiou, enfim, ele ensaiou até de madrugada para que no dia seguinte a apresentação fosse perfeita. Quem assistiu a apresentação não soube de nada e a apresentação foi perfeita. It's so cool. Em abril de 2009, eu vim aqui à loja da Apple na Quinta Avenida para fazer a reportagem do lançamento do primeiro iPad.
É só uma loja, mas para essa multidão parece um templo. Um rebanho de gente fiel a uma marca. Naquele dia, aquela área toda estava coberta de gente. Uma multidão na fila, passaram a noite ali, dormiram na calçada, todo mundo querendo ser o primeiro a comprar o iPad. Uma das vantagens de morar em Nova York é aquela sensação de estar no centro dos acontecimentos. Sempre que um produto é lançado, esta cena se repete. E quem eram os dois primeiros da fila? 2 brasileiros. A gente chegou na fila às 10 da noite para ser um dos primeiros, então a gente está aqui entre o 5º e 6º colocado na fila para pegar o iPad. Aí eu entrei com eles, fiz a reportagem, mostrei como é que o iPad funcionava e eu disse, olha, eu não preciso de um tablet, o que vai me acrescentar? Eu não vou comprar um iPad. Os dois me convenceram que era indispensável o iPad. Na verdade, é um computador feito para usar no sofá. Você sentado no sofá, na frente da televisão, vendo lá a Globo, começa a ler as notícias e passa seus e-mails. Convenceram tão bem que eu saí da loja carregando um. E olha, é impressionante a estratégia de sedução do consumidor inventada pelo Steve Jobs e a equipe dele. Todos os vendedores da loja aplaudindo quem chegava para comprar o iPad. Eles, durante horas, aplaudiram sem parar todos os consumidores. Todo mundo ficava se sentindo uma estrela no palco. Claro que havia televisões do mundo inteiro, não era só a gente, né? Certamente vai haver muito mais tablets, já há, né? Outros tablets que estão competindo bem com o iPad. O iPhone já foi desbancado pelos telefones com Android, mas sempre vai ficar, eu acho, essa mística, né, que transformou a Apple de uma empresa que estava indo à falência em 1985 na empresa de maior valor de mercado do mundo. A gente tem que tirar o chapéu para o Steve Jobs. What have you bought? An iPad. We bought an iPad too, as most of the people, I guess. Even just studying Jobs, you get a real good sense of his philosophy and his design philosophy and the products and stuff like that. So I think that the people that work with him day to day probably have even a greater idea. Desde a volta ao comando da Apple foram 14 anos. Tempo suficiente para Steve Jobs se cercar de pessoas em quem podia confiar. Tim Cook, um de seus maiores executivos e amigos, foi o escolhido para a sucessão. Tim Cook, eu acho que é o caminho natural dele mesmo. Ele já é o CEO há um bom tempo na vida real, né? A questão não são tantos os cargos e o aparecer ou não aparecer. É se essa obsessividade do Jobs vai permanecer na empresa. Obviamente, sem ele não é a mesma coisa, mas tem aí todo um caminho que eu acho que ele já deixou pré-estabelecido. Ele continua como conselheiro da empresa, como presidente de conselho e vai supervisionar isso, não com aquele olho no detalhe do detalhe, porque ele não vai estar tão mais envolvido com cada um dos produtos. Steve Jobs é mágico. Ele tem uma coisa que é muito peculiar, um talento que é muito peculiar, que é essa visão de como que todas essas tecnologias que estão sendo inventadas no Vale do Silício podem se juntar de uma forma minimalista e se transformar num produto muito simples de usar, muito prático, que as pessoas querem trazer para a sua vida, para o seu cotidiano muito rápido. O Jobs sabe fazer isso. Ninguém mais no Vale do Silício sabe fazer isso. Então, não, ele não é substituível. Vão aparecer poucas pessoas como Jobs na vida. Para a Apple, eu acho que perder isso é ruim, mas hoje está tão enraizado dentro da Apple as coisas que o Jobs deixou com relação a cuidado com o produto, com relação a desenvolvimento, com relação enfim, a continuidade do que está aí, que eu acho que a Apple, no médio prazo, não sofre de jeito nenhum. Sofre por perder o carisma dele e a gente perde, se eu tivesse lá ainda eu diria isso, a gente perde um ídolo. Os funcionários da Apple e os usuários da Apple, porque o cara é um ídolo para os Mac maníacos e para os funcionários. But we do have one more thing. É interessante e engraçado como o Steve Jobs até fez uma aparição inesperada no meu casamento. Vou contar.
foi uma situação muito divertida. Pelo seguinte, eu tive férias curtas em 2001 e eu queria muito, já estava namorando há um tempo a Márcia, minha esposa atual, e a gente estava planejando fazer um casamento diferente. Então, como nós íamos para Lake Tahoe, na Califórnia, e Lake Tahoe ele fica na fronteira do estado de Nevada e da Califórnia, e Nevada é aquele estado que você pode casar muito rapidamente. Então, eu fiz o pedido a ela, ela ficou super emocionada e quando ela perguntou, então legal, a gente vai casar, quando você acha legal a gente casar? Eu falei, amanhã. Foi uma cerimônia só nós dois e o Prince lá que fez a celebração, né? E depois de Lake Tahoe passamos pelo Parque do Yosemite e fomos descendo até São Francisco. No caminho para São Francisco, chegando perto, eu vejo a placa Cupertino. E eu simplesmente começo a quicar dentro do carro e falo, Márcia, Cupertino. E ela estava lá vendo o mapa. Cupertino, o que tem Cupertino? Como o que tem Cupertino? É a Apple em Cupertino. Eu falei, pô, deixa eu tentar entrar lá. Como que você vai conseguir entrar, cara? Você não conhece ninguém. Eu vou conseguir entrar. Vamos, me dá isso de presente? Tudo bem. Eu cheguei na recepção, muito bonito, né? Super bacana lá o campus da Apple, e eu falei com a recepcionista, falei, olha, eu vim do Brasil só para ver, aí eu inventei aquele H de brasileiro, olha, eu queria muito visitar a Apple. Aí ela falou, olha, você não consegue entrar aqui se você não for convidado por uma pessoa de dentro. Eu falei, não, mas abre uma exceção para mim, não sei o quê. Não dá. Mas nisso, uma funcionária chamada Helena, se eu não me engano, estava ouvindo o meu papo, se emocionou com a minha história e falou, você quer entrar? Eu coloco você para dentro. Ela estava saindo para o almoço junto com um colega, os dois colocaram um nome, e eu tenho aqui até esse meu badge aqui, né, de visitante da época, que eu guardo com muita lá num lugarzinho muito especial, e eu consegui com eles dar um passeio. Foi um passeio de 15 minutos, mas foi muito bacana, e ela chegou a apontar, olha ali que fica o Steve Jobs, ele não está hoje, no momento ele não está aí, mas ele vem mais tarde, mas é ali que ele trabalha. Para mim foi muito emocionante, e eu devo a Márcia, a gente perdeu uma manhã em São Francisco, mas isso para mim será eterno, assim, essa visita não tem preço, né? So, I've said this before, I thought it was worth repeating. It's in Apple's DNA that technology alone is not enough. That it's technology married with liberal arts, married with the humanities, that yields us the result that makes our hearts sing. Thank you very much.